Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre a toxicidade da resina epóxi. E de antemão já vou dizendo que ela não é tóxica, tá pessoal? A partir do momento que ela está 100% curada, nós podemos sim comer ela. Porém, não tem por que comer, tá? A resina epóxi é um polímero termofixo. O que significa isso? Que ela é basicamente um plástico que endurece com um endurecedor que superaquece a resina, fazendo com que ela fique dura. É basicamente isso. Resumindo muito, é bem isso. Você mistura lá a resina com um produto que superaquece a resina, e a resina superaquecendo, ela fica dura. Então, não tem mistério, é simples assim, tá? E a partir do momento que ela está curada, resumindo, está 100% curada, 7 dias de cura normalmente uma resina, certo? Você pode ingerir sim ela, você pode pegar um pedaço, ralar e comer. Não tem por que fazer isso, né, pessoal? Venhamos e convenhamos. Mas você pode fazer isso. Depois, como o corpo não absorve, depois você vai lá no banheiro e descarrega ela toda de volta. Então, voltando, ela é um plástico. Lembra aquelas tábuas de corte branca de plástico? É muito, quimicamente falando, ela é muito parecida. Em muitos aspectos ela é muito parecida, certo? Então ela é basicamente um plástico que fica atóxica, resumindo, ela não é tóxica depois de curada. Então pode sim aplicar resina na tábua de churrasco, na parte de corte. Você pode colocar ela em colher, garfinho para poder espetar carne, uma faca de madeira para poder deixar ela impermeável. Você pode fazer uma faquinha com resina pura e fazer o fio dela e cortar a carne, cortar queijo, cortar tudo isso, porque mesmo que quebre um pedacinho daquele ali, você vai mastigar e vai engolir. Assim como na tábua de churrasco de plástico que a gente compra no mercado normalmente, que tem açougue em restaurante, aquelas tábuas de plástico, a gente também consome, a gente come aquele plástico. E se for tábua de madeira, não se engane não, a gente come madeira. Porque quando a gente vai cortando a comida, o alimento, a tábua, ela tem o papel de proteger a faca. Por que você não corta normalmente numa tábua de vidro? Porque com a segunda passada de faca no vidro, você perde o fio da faca. Aí você tem que ficar molando a faca o tempo todo. Então a gente usa madeira, usa plástico, usa esses tipos de materiais mais moles do que o ferro para proteger a faca, para que você consiga usar por muito mais tempo a mesma faca sem ficar molando constantemente. É para isso que serve a tábua. Por que você não corta direto no balcão e tá a mármore? Porque senão vai cegar a faca. Basicamente é isso. Uma tábua de corte é para proteger a faca e ficar mais fácil de você manusear. Ah, quero cortar um tomate e jogar na panela depois. Poxa, é muito mais fácil você cortar na tábua e derramar direto na panela lá depois. Mas isso não vem ao caso. Você come sim plástico daquela tábua branca. Porque você vai cortando ali a carne ou qualquer coisa. E se você olhar para sua tábua, ela tem baixo relevo. O baixo relevo nada mais é do que você cortou aqueles pedacinhos e ele ficou colado na salada, ele ficou colado na carne, foi para a panela e depois foi para dentro de você. Normal. Assim também acontece com a tábua de madeira. Faz parte, pessoal, faz parte. Então, não se incomodem. Pode usar sim resina epóxi em madeira, tanto para a área de corte quanto da área de embelezamento. Agora, falando sobre embelezamento em específico, não faz a parte bonita da tábua num local onde você vai colocar a comida. Por quê? Porque quando você fica cortando, assim como sua tábua lá fica toda marcada, a resina ali naquela parte vai ficar toda marcada também onde você corta. Então não adianta você fazer, por exemplo, um efeito oceano lindo, maravilhoso em toda a tábua. E aí a pessoa começa a usar, começa a cortar em cima, cortar em cima, cortar em cima, daqui a pouco a tábua está toda picotada na parte que ele usa.
Então não fica legal. Daqui a pouco ele vai parar de usar a tábua porque está toda cortada. Então eu sugiro que quando vocês forem fazer efeito na tábua, vocês façam em alguns cantos, por exemplo, no cabo mais um pouquinho da tábua, no outro lado da tábua só na pontinha, na quina, em algum, por exemplo, resina todo um lado para deixar bonito, de amostra, e no outro lado você faz só um detalhezinho, porque aí a pessoa quando for cortar usa aquela parte que só tem um detalhezinho, e quando for servir ele usa a parte que é toda bonitona. Existem várias formas de você beneficiar uma tábua de forma que ela fique bonita e que não se deteriore com o corte da faca, com o tempo, você usando constantemente a faca. Então, quando for usar, corta, aplica em lugares que a pessoa não vai cortar, tá? Em relação à temperatura, ela tem uma temperatura, ela suporta uma temperatura média de uns 100 graus, mas ela começa a ficar borrachuda. Não quer dizer que ela vai sair escorrendo, derramar, nem nada disso. Mas pode acontecer dela ficar marcada, do tipo, você coloca uma panela quente em cima, com água fervente, por exemplo. A água fervente está em 99, 100 graus Celsius, certo? Então, significa que vai sim ficar molenga a resina, e se tiver uma panela em cima, pode marcar a resina, por causa do peso, certo? Ou mesmo ela ficar onduladinha na hora de secar, porque você quando faz uma tábua, faz qualquer material, você vai dar uma lixada, você vai dar uma polida, então ela está bem lisinha, bem espelhada. E aí quando você coloca algum material muito quente e ela fica molenga, mole, e você coloca um peso, ela vai acabar ficando marcada aquela parte ali, então não é legal. Então eu não usaria ela para apoio de panela, por exemplo, a não ser que fizesse mais uma vez o detalhezinho. Você faz um local onde ele vai receber a panela e nas bordas, no cabo, no lugar assim, você faz os detalhes que vão ficar visíveis e que vão embelezar aquela peça. Então, mais uma vez, ó, caiu no mesmo assunto. Quando for aplicar resina de embelezamento, colocar em lugares que não vão ter acesso à comida ou a calor, a tudo isso. Agora falando sobre selar a madeira, você pode selar ela toda, completamente a madeira. Por que isso? Porque você vai fazer com que proteja a madeira, que ela não entre em fungo, não entre bactérias, não entre nada disso. Então é extremamente importante, e eu recomendo muitíssimo, fortíssimo, que você sele a madeira com a resina epóxi. Ela toda, 100%. Se for necessário, se a madeira estiver muito estragada, 3, 4 demãos, aplique, porque isso vai fazer com que a tábua dure para o resto da vida. Você pode fazer uma peça de resina, de madeira com a resina aplicada em toda ela, e ela vai durar para o resto da vida se ficar lá parada. Claro, você usando, cortando, marcando, derrubando, o dia a dia, daqui a alguns anos ela vai estar marcada e pode ser que tenha algum acesso ali a fungos, alguma coisa assim. Mas ela, teoricamente, é para estar 100% impermeável, de modo que ela dure para o resto da vida, se ela estiver lá em estado de repouso, tá? Então, é extremamente importante proteger toda a peça. Depois disso, você aplica o efeito que você quiser. Se você quiser fosco, você dá uma lixadinha para tirar, para deixar ela fosca, ou você aplica uma cera por cima com a carga alta de cera de abelha, que deixa a peça mais fosca, ou talvez uma carnaúba. Bom, fazer algumas misturas de cera que fazem com que tire o brilho, por exemplo. Ou ao contrário, adicionar bastante a carnaúba, porque dá um brilho, dá um tato melhor, mais gostosinho, mais aveludado. Então cada tipo de cera vai te dar um acabamento diferente. Isso aí já não é nem mais resina. Mas você pode também pegar a resina, dar uma lixada e quebrar o brilho dela para deixar ela fosca, se você quiser. Ou você deixa ela lá brilhosa. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha várias formas de fazer a tábua, ou a mesa, ou qualquer coisa assim. Fazendo com que você sempre utilize a resina como matéria-prima de selagem. Extremamente importante, pessoal. Não existe isso, mas eu quero deixar ela fosca, então não vou aplicar resina que sempre dá brilho. Não. Dá uma lixada, aplica uma cera, aplica alguma coisa
que quebre o brilho, mas coloca sim a resina, tá bom, pessoal? Eu acho que está bem explicado isso. Vamos colocar resina sim na tábua, não só para enfeite, como para selar. É importante, é válido e a saúde agradece. Grande abraço, pessoal.